Fala galera, chegando aqui nos Setoristas para a gente falar sobre o Internacional, que conheceu seu caminho na fase de grupos da Libertadores da América. Você sabia que o Colorado é o brasileiro que mais vai viajar na primeira fase da competição continental? Pois é, tudo isso eu vou te contar a partir de agora, aqui nos Setoristas, e também o dia seguinte à eliminação colorada no Campeonato Gaúcho, as repercussões internas do Internacional e o que diz a súmula do árbitro Rafael Klein depois da eliminação do Inter contra o Caxias. Vamos falar sobre o caminho do Inter na Libertadores e o dia após a eliminação do Gauchão a partir de agora. Vem aí a vinheta e eu te conto tudo aqui nos Setoristas. Bom, vamos lá, galera. Vamos falar do Internacional e começar pelo fato principal. Aconteceu há pouco em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol, o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América. O desejo do Internacional antes de começar o sorteio era evitar longas viagens, mas, se possível, também evitar os argentinos do pote 1, times bastante tradicionais, times mais fortes também do nosso continente. Pois bem, o Internacional, de certa forma, conseguiu. O grupo, e aí eu quero aqui nos comentários que você deixe a sua opinião sobre o grupo do Inter. Se ficou de bom tamanho, se ficou um grupo da morte, se ficou um grupo para se preocupar, se ficou um grupo legal, o que você achou do grupo do Internacional? Comenta aqui pra gente, deixa nos comentários o seu recado. O Inter vai ter uma viagem curta, mas duas viagens longas. Mas fugiu dos bichos-papões, digamos assim. O grupo do Inter tem como cabeça de chave o Nacional do Uruguai. O Inter vai voltar a enfrentar o Nacional. Foi assim em 2019, quando o Inter eliminou os uruguaios nas oitavas de final, ganhou no Uruguai e ganhou em Porto Alegre. 1-0 lá, gol do Paulo Guerreiro, e 2-0 aqui. Eu lembro que o Rodrigo Moledo fez um dos gols daquela partida. O Guerreiro, se não me engano, faz outro gol. 2006, o Inter enfrentou o Nacional, fase de grupos e nas oitavas, eliminando os uruguaios no segundo jogo no Beira-Rio. E perdeu, é verdade, uma decisão de Libertadores para o Nacional. Mas o Inter vai enfrentar o Nacional do Uruguai, é o cabeça de chave do grupo do Inter. O grupo do Inter que é o grupo B, com o Nacional do Uruguai, Metropolitanos da Venezuela, um clube fundado em 2011, próxima cidade de Caracas, que vai para a sua primeira participação em Libertadores da América, e um conhecido do Inter do ano passado, que o Inter enfrentou na Copa Sul-Americana. O Independiente Medellín, da Colômbia, é outro adversário do Internacional. Aliás, os colombianos, que serão os adversários da estreia do Inter, já na próxima semana. Jogo na Colômbia, em Medellín, contra o Independiente. A tendência é que a partida seja realizada no dia 5 de abril, um dia depois do aniversário do Inter, um dia antes do aniversário do estádio Beira-Rio. É uma data preliminar, a Conmebol ainda vai confirmar logo, junto com a TV, qual será a data da estreia do Inter, mas a tendência é que seja no dia 5 de abril e também a se confirmar o horário. Pois bem, Internacional na Libertadores da América, no grupo B, com Nacional do Uruguai, Metropolitanos da Venezuela, Independiente Medellín da Colômbia. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse grupo do Inter. A ordem dos jogos do Inter, as datas ainda a se confirmar, mas a ordem será esta. Inter estreia na Colômbia contra o Independiente Medellín na próxima semana, deve ser no dia 5 de abril. Depois enfrenta Metropolitanos no Beira-Rio, tendência que o jogo seja no dia 19 de abril, e recebe no dia 3 de maio como tendência de data o Nacional do Uruguai. Sai para enfrentar no dia 25 de maio, na tendência, o Metropolitanos na Venezuela, e fecha contra o Nacional no Uruguai, a tendência é que seja no dia 7 de junho, encerrando a fase de grupos no dia 28 de junho, no Beira-Rio, contra o Independiente Medellín. Essa a ordem dos jogos do Internacional. Lembrando, o levantamento feito durante o especial que nós fizemos aqui na Rádio Guaíba, Cristiano Oliveira, Marcelo Salzano, Martim Moura e eu, com a produção do João Pedro Agemi, fizemos o deslocamento dos clubes brasileiros na fase de grupos da Libertadores. E pasmem, aí vem o detalhe. O Internacional é o brasileiro que mais vai viajar na primeira fase, nessa fase de grupos da Libertadores.
Contando ida e volta, o Inter deve percorrer cerca de 32 quilômetros na América do Sul, na fase de grupos da competição continental. Para se ter uma ideia, o segundo colocado, o time que mais vai viajar do Brasil, é o Fluminense do Rio de Janeiro. São 26 quilômetros de deslocamento. E quem menos vai viajar é o Atlético Paranaense, que vai viajar 13 quilômetros ida e volta. O Atlético que tem o Atlético Mineiro no seu grupo também. Lógico, também é bom lembrar que sair do Rio de Janeiro é uma distância, sair de Porto Alegre é outra distância. Portanto, o Internacional será o brasileiro que mais distância irá percorrer na fase de grupos da competição continental. Ainda falando de Libertadores, essa edição de 2023 tem um adendo. 23% a mais em premiação que a Conmebol vai fazer. Por exemplo, na fase de grupos, só por estar nela, o clube, no caso o Inter, vai receber 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões e 700 mil reais. Uma boa injeção de grana no Colorado. Cada vitória que o Inter conquistar na fase de grupos, 300 mil dólares a mais na conta, mais cerca aí de 1 milhão e 57 mil reais, né? Mais ou menos na cotação. Então, por exemplo, se o Inter terminar com 100% de aproveitamento a fase de grupos, pode faturar aí quase 10 milhões de reais. É interessante esse valor de premiação para o Internacional, que é o prêmio por mérito esportivo que a Conmebol instituiu na Libertadores da América. Galera, um pedido para você, ó. Está acompanhando o canal pela primeira vez, os setoristas? Deixa aqui embaixo o seu like, ativa as notificações, né? Toca o sininho, te inscreve no canal para ficar ligado nas informações que a gente vai trazendo por aqui. Se você já é seguidor do canal, já está inscrito, muito obrigado por estar nos acompanhando e peço para que deixe seu comentário e compartilhe para que o nosso vídeo possa ir cada vez mais longe. Tá bom, galera? Esse é o meu pedido, a gente está no segundo mês aí de setoristas, os números têm sido bem bacanas com a gente e todos os dias atualizações, seja do Lucas Garski, do Thiago Veloso ou minha, aqui no canal falando do Grêmio e do Internacional, como nesse vídeo que a gente está falando do Colorado. Bom, feito isso de Libertadores, deixa eu passar para o dia do Inter nessa segunda-feira, porque o Inter foi eliminado ontem no Beira-Rio, cenas lamentáveis, né, confusão na beira do gramado, e o Rafael Klein disponibilizou hoje no site da Federação Gaúcha de Futebol a súmula da partida entre Internacional e Caxias. A súmula relata 5 expulsões no Internacional pela confusão e também 2 jogadores do Caxias. Vamos aos detalhes da súmula. Consta em súmula sobre o Internacional e Caxias. A invasão no gramado de torcedores do Inter, teve a cena lamentável daquele torcedor com a criança no colo, que ele agride um atleta do Caxias e depois um cinegrafista da RBS TV, o Gabriel Bolfoni. Esse torcedor, ele já foi indiciado em 2 inquéritos e ele já prestou depoimento na 2ª Delegacia de Polícia aqui em Porto Alegre. Isso foi hoje à tarde. A mãe da criança também foi convocada e prestou depoimento também à tarde. Agora aguardar, nesta terça-feira a polícia vai prestar esclarecimento sobre esse caso também. Também foi relatado em súmula a agressão do segurança do Internacional a um jogador do Caxias. Está em súmula também. Isso é importante porque vai caber, por exemplo, muito provável punição ao Internacional. Dos jogadores, 5 atletas expulsos pela confusão. Os 2 goleiros, Emerson Júnior e John, do Internacional. Gabriel Baralhas, volante do Internacional. Zagueiro Rodrigo Moledo e meia Alan Patrick. Os 5 foram expulsos pela confusão ao final do jogo. Além deles, foram expulsos Gabriel Dias, isso porque durante a disputa de pênaltis, o volante do Internacional, Matheus Dias, ele acabou discutindo ali com o jogador do Caxias, ele foi expulso por provocar o adversário e durante a partida teve a expulsão também do Carlos Depena. Recebeu o 2º amarelo e acabou sendo expulso. 3 atletas do Caxias foram expulsos. O volante Guedes, também pela provocação ali com o Matheus Dias, ele acabou sendo expulso durante a disputa das penalidades. E ainda o volante Marcial e o atacante Wesley também foram expulsos do lado do Caxias. Curioso que não está citado na súmula o zagueiro Gabriel Mercado, do Internacional. E o zagueiro do Inter é visto, tem as imagens dele também se envolvendo na confusão no gramado do estádio Beira-Rio, mas ele não foi citado na súmula. Então, isso é muito importante. E para fechar o vídeo, gente, repercussão do Inter. Eu vi muitas coisas nas redes sociais, se o Inter poderia trocar de treinador, se o Mano poderia cair.
O Internacional está convicto no trabalho e na confiança do trabalho do técnico Mano Menezes. Ele segue mantido no cargo, ele tem como é que eu posso dizer, o prestígio da diretoria do Internacional e em nenhum momento a direção colorada cogitou trocar de treinador e fazer, né, no caso, realizar a demissão do técnico Mano Menezes. Isso está descartado, está fora dos planos do Inter. O Inter vai seguir o trabalho com o técnico Mano Menezes. E a repercussão interna depois da eliminação é de um ambiente de remobilização para as competições que vêm pela frente. O Inter tem o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil e já na próxima semana começa em Medellín, na Colômbia, a Libertadores da América para o Internacional. Isso é importante, esse ambiente de remobilização no lado colorado. O Inter se reapresenta nesta terça-feira e começa a trabalhar visando a competição continental. Para fechar o vídeo, só lembrando então, o Inter está no grupo B da Libertadores da América contra Nacional do Uruguai, Metropolitanos da Venezuela e Independiente Medellín da Colômbia. A estreia será na próxima semana, a tendência na quarta-feira, no dia 5 de abril, contra a equipe do Independiente Medellín, lá na Colômbia, a estreia do Internacional. Tá bom, galera? Peço mais uma vez, deixa o teu like no vídeo, comenta aqui também sobre o que você achou do grupo do Internacional. E claro, né, a gente vai ficando por aqui com as informações do Inter, mas voltamos a qualquer momento. Até a próxima, valeu!